Olá e bem-vindo ao nosso vídeo sobre os mistérios e curiosidades do universo. Neste vídeo, vamos explorar 3 tópicos fascinantes que vão desde os buracos de minhoca e túneis no universo até as nebulosas das galáxias e algumas curiosidades interessantes sobre esses vastos sistemas cósmicos. Primeiro, vamos mergulhar no mundo dos buracos de minhoca e túneis cósmicos. Essas estruturas teóricas fascinantes são hipotéticas passagens através do espaço-tempo que poderiam permitir que viajássemos a grandes distâncias em um instante. Vamos explorar o que sabemos sobre esses misteriosos buracos e como eles podem ser uma porta para uma exploração ainda mais ampla do universo. Em seguida, vamos falar sobre as nebulosas das galáxias. Essas nuvens coloridas e impressionantes são formadas a partir de gás e poeira interestelar e são responsáveis por criar algumas das imagens mais impressionantes do universo. Vamos examinar como elas se formam, quais são seus componentes e como são estudadas pelos cientistas. Por último, vamos terminar com algumas curiosidades fascinantes sobre as galáxias. Você sabia que existem galáxias sem matéria escura ou que a Via Láctea está em rota de colisão com outra galáxia? Vamos explorar esses fatos interessantes e muito mais sobre esses objetos celestes impressionantes. Então, prepare-se para uma viagem pelo universo e explore conosco esses 3 tópicos incríveis. Os buracos de minhoca e túneis no universo. Os buracos de minhoca e túneis no universo são uma das possíveis soluções teóricas para a viagem interestelar. A ideia de que existem túneis ou atalhos que nos permitiriam viajar mais rápido do que a velocidade da luz é muito atraente para muitas pessoas, especialmente os fãs de ficção científica. No entanto, essa teoria ainda é hipotética e não há evidências concretas de sua existência. De acordo com a teoria, um buraco de minhoca é uma ponte que conecta 2 pontos do espaço-tempo distantes entre si. Essa ponte é um atalho que poderia nos levar de um ponto a outro em um tempo muito menor do que o necessário para percorrer a distância em linha reta. Para entender como isso funcionaria, pense no espaço-tempo como um tecido elástico. Se você colocar 2 pontos nesse tecido e depois encurtar a distância entre eles, você criaria uma curva, em vez de uma linha reta. Essa curva é o que os físicos chamam de buraco de minhoca. No entanto, para que um buraco de minhoca seja possível, seria necessário encontrar uma forma de manter a passagem aberta. De acordo com a teoria, isso seria possível através da manipulação de matéria exótica com densidades negativas de energia. Essa matéria, se existir, poderia ser usada para estabilizar a passagem e evitar que ela se feche. No entanto, ainda não foi encontrado nenhum indício de que essa matéria exótica exista na natureza. Embora a teoria dos buracos de minhoca seja hipotética, os físicos estão trabalhando em maneiras de torná-la uma realidade. Um dos desafios é descobrir como construir um buraco de minhoca em laboratório. Alguns cientistas acreditam que isso poderia ser possível através da manipulação de campos magnéticos e partículas subatômicas, mas ainda há muito a ser descoberto nessa área. Outra teoria relacionada aos buracos de minhoca é a possibilidade de existirem túneis naturais no espaço-tempo. Esses túneis, chamados de túneis de Einstein-Rosen, foram propostos pela primeira vez em 1935 pelo físico Albert Einstein e seu colaborador Nathan Rosen. A ideia é que esses túneis possam conectar 2 pontos do espaço-tempo, permitindo que a matéria e a luz viajem de um ponto a outro em um curto espaço de tempo. No entanto, assim como os buracos de minhoca, ainda não há evidências concretas de que esses túneis existam na natureza. Em resumo, os buracos de minhoca e túneis no universo são um dos tópicos mais intrigantes da física teórica. Embora a teoria ainda seja hipotética e não haja evidências concretas de sua existência, muitos físicos continuam a explorar as possibilidades teóricas e práticas de construir um buraco de minhoca. Se um dia conseguirmos construir um buraco de minhoca, isso poderia revolucionar a maneira como exploramos o universo e nos levar a lugares antes inacessíveis. 2. As nebulosas das galáxias. As nebulosas das galáxias são estruturas gigantes que se encontram em toda a extensão das galáxias. Elas são compostas principalmente por gás e poeira cósmica, que são elementos cruciais para a formação de estrelas e planetas. Existem muitos tipos diferentes de nebulosas, cada uma com sua própria aparência e composição química. As nebulosas são classificadas de acordo com a maneira como emitem luz.
As nebulosas de emissão são aquelas que emitem luz própria. Elas são compostas por gases ionizados, principalmente hidrogênio, que brilham quando são energizados por estrelas jovens e quentes próximas. As nebulosas de emissão podem ser encontradas em toda a galáxia, desde os braços espirais até as regiões centrais. As nebulosas de reflexão são formadas por poeira cósmica que reflete a luz das estrelas próximas. Elas têm uma aparência azulada devido à maneira como a poeira reflete a luz. As nebulosas de reflexão são frequentemente encontradas perto de estrelas jovens e quentes e podem ser usadas para estudar a formação de estrelas em toda a galáxia. As nebulosas escuras são nuvens densas de poeira cósmica que bloqueiam a luz das estrelas de fundo. Elas são frequentemente encontradas em torno de nebulosas de emissão e reflexão e são um sinal importante de onde novas estrelas estão se formando. As nebulosas escuras são difíceis de estudar porque elas não emitem luz própria, mas ainda são cruciais para entender a evolução das galáxias. As nebulosas planetárias são formadas quando uma estrela morre e expulsa suas camadas exteriores em uma nuvem de gás e poeira. O núcleo da estrela se contrai em uma anã branca, deixando para trás uma nebulosa planetária brilhante. As nebulosas planetárias têm formatos interessantes e complexos, como a nebulosa Olho de Gato, que tem um formato semelhante a um anel. As nebulosas das galáxias são importantes porque são os locais onde as estrelas se formam. À medida que a matéria em uma nebulosa começa a se contrair sob sua própria gravidade, ela começa a se aquecer e a formar uma estrela. O estudo dessas estruturas é fundamental para entender a evolução das galáxias ao longo do tempo e a formação das estrelas em toda a galáxia. Os astrônomos usam telescópios para estudar as nebulosas das galáxias. À medida que a tecnologia dos telescópios avança, os astrônomos são capazes de estudar cada vez mais detalhes das nebulosas, incluindo sua composição química, velocidade e movimento. Com essas informações, os cientistas podem entender melhor como as nebulosas se formam e como elas contribuem para a formação de estrelas e planetas em toda a galáxia. Em resumo, as nebulosas das galáxias são estruturas fascinantes e importantes que contribuem significativamente para a nossa compreensão do universo em que vivemos. Com suas formas distintas e complexas, elas representam alguns dos fenômenos mais interessantes e belos do espaço. À medida que a tecnologia da astronomia continua a avançar, podemos esperar aprender ainda mais sobre essas estruturas fascinantes e as histórias que elas nos contam sobre a história do universo. A exploração do espaço continua sendo um campo emocionante e em constante evolução, e as nebulosas das galáxias são uma parte importante dessa história em evolução. Com novas missões espaciais em desenvolvimento, como o telescópio espacial James Webb, que tem previsão de lançamento em 2021, teremos novas oportunidades para investigar essas estruturas cósmicas com uma precisão ainda maior. A observação das nebulosas pode nos levar a descobertas ainda mais emocionantes, desde novos elementos químicos até a identificação de planetas extrasolares e até mesmo vida em outras partes do universo. O estudo dessas estruturas cósmicas é essencial para entender a origem e evolução do universo e continuar a desvendar seus segredos. 3. Curiosidades fascinantes sobre as galáxias. As galáxias são incríveis coleções de bilhões de estrelas, planetas e outros corpos celestes que se unem em enormes estruturas cósmicas. Elas variam em forma e tamanho, desde espirais até elípticas, e algumas até mesmo não possuem uma forma definida. Essas enormes coleções de matéria são fascinantes e misteriosas, e muitas vezes guardam segredos surpreendentes sobre o universo que habitamos. A primeira curiosidade fascinante sobre as galáxias é que existem bilhões delas no universo observável. A Via Láctea, a nossa galáxia, é apenas uma entre elas. As galáxias são incrivelmente diversas em tamanho, forma e composição. Elas podem variar de galáxias anãs, que contêm apenas algumas centenas de milhões de estrelas, a galáxias gigantes, que contêm trilhões de estrelas. Velocidade de rotação. As galáxias giram em torno de seu centro a uma velocidade incrível. A velocidade de rotação é tão grande que, se não houvesse matéria escura, as estrelas mais distantes seriam ejetadas para o espaço. A matéria escura é uma forma de matéria que não emite luz ou radiação, mas que tem efeitos gravitacionais perceptíveis. Ela é responsável por manter as galáxias juntas e garantir que elas não se desintegrem. IC 1101, a maior galáxia conhecida. A IC 1101 é a maior galáxia conhecida, com um diâmetro estimado de 6 milhões de anos-luz. Ela está localizada a cerca de 1 bilhão de anos-luz da Terra, na constelação de Serpente. A IC 1101 é uma galáxia elíptica gigante que contém trilhões de estrelas, quasares, as galáxias mais brilhantes.
Algumas galáxias emitem enormes quantidades de energia, tornando-as mais brilhantes do que bilhões de estrelas juntas. Essas galáxias são chamadas de quasares. Eles são produzidos pela atividade de um buraco negro supermassivo no centro da galáxia. O material que cai no buraco negro gera enormes quantidades de energia, que é emitida na forma de luz e outras formas de radiação. Elementos químicos pesados. As galáxias são responsáveis por criar os elementos químicos mais pesados que o hélio, como ouro e prata. Esses elementos são criados em estrelas através de um processo chamado nucleossíntese. Quando uma estrela morre, ela libera esses elementos para o espaço, onde eles são incorporados em novas estrelas e planetas. Galáxias não detectadas. Acredita-se que existam muitas galáxias que nunca foram detectadas, porque estão muito distantes ou são muito fracas para serem observadas. As galáxias mais distantes que já foram detectadas estão a bilhões de anos-luz de distância, o que significa que estamos vendo essas galáxias como eram há bilhões de anos, quando o universo era mais jovem. Neste vídeo, exploramos algumas das fascinantes curiosidades sobre as galáxias, desde as incríveis nebulosas que iluminam o universo até as possibilidades de viagens intergalácticas através de buracos de minhoca e túneis no espaço-tempo. Conhecer mais sobre o universo é um convite para a imaginação e para o aprendizado. Esperamos ter despertado em vocês um interesse ainda maior por esse tema tão cativante. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos sobre o universo. Deixe o seu like e um comentário compartilhando o que mais te fascina sobre o universo e compartilhe este vídeo com os seus amigos para que mais pessoas possam se encantar pelas maravilhas do cosmos. Aproveite também para conferir outros vídeos incríveis que preparamos para vocês na descrição abaixo. Até a próxima aventura espacial!